Fala aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Então vamos dar início à nossa próxima aula falando sobre a globalização. Galera, vamos prestar atenção que geralmente, a gente utiliza o termo globalização ao final da Guerra Fria, que é no finalzinho do século XX. Porém, esse termo ele já é utilizado desde lá do século XV, no período das grandes navegações. Mas aí a gente tem o nível da revolução técnico e científico que vai acompanhando com a sociedade de forma heterogênea, tá, gente? Então é de forma diferente, porque esse nível tecnológico não vai atingir a toda parte do mundo de forma igual. E aí os processos de informação eles se tornam cada vez mais acelerados, ok? Vamos dar o início à nossa aula. Então, ele começa a utilizar aqui o termo de globalização. E ele fala que o quê? Que a globalização é um dos termos mais frequentes, empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e da consolidação do mundo, no mundo. Nessa prática, ela é vista como total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelo sistema de comunicação e transporte. Preste atenção, galera. Quando a gente fala no mundo globalizado, a gente fala de um mundo integrado. A gente fala de um mundo onde que a informação, o deslocamento da população, ela está de forma mais intensa e integrada. Então vamos prestar atenção que quando a gente utilizar o termo globalização, a gente não vai só se referir às questões tecnológicas, e sim as questões culturais, as questões tradicionais, de cada povo. E aí a gente vai até utilizar um termo do geógrafo Milton Santos falando sobre rugosidades, que tem aqui no slide e eu vou estar explicando para vocês, ok? Então vamos lá, vamos dar seguimento ao nosso próximo slide. Né? O conceito de globalização ele não se refere simplesmente a uma ocasião ou um acontecimento, mas a um processo, pois ele está em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ele é gerado cada vez maior ao longo do tempo. Né? Preste atenção nessa frase, que ele não é um acontecimento, ele é um processo. E quando a gente fala em processo, o processo ele é lento, Então ele está sempre em uma ação. E aí, como a gente vai entender isso? A gente vai entender que existem sociedades que são beneficiadas pela ideologia, da globalização. Eu falo em ideologia porque não deixa de ser uma ideologia. E existem sociedades que não serão beneficiadas, ok? Então vamos lá. E aí ele usa o conceito de aldeia global. O que seria a aldeia global, gente? O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e a consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico, científico e informacional tornou-se o planeta metaforicamente menor. Galera, é fácil entender isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. A internet. O que a internet faz? Ela une a gente em relação a outros povos, E de uma forma muito rápida. Então essa informação ela vem cada vez mais, de forma instantânea. E é fácil perceber aí por esse slide, olha como é que o mundo está integrado, Como que o mundo ele consegue se integrar
de uma forma rápida, né? Então, quando a gente fala desse meio técnico, científico, informacional, ele fala justamente dessa integração, ok? Então, como é que surgiu esse termo de globalização, né? A gente fala que não existe um consenso sobre a origem da globalização, mas o termo em si só veio ser elaborado a partir da década de 1980, né, tendo maior difusão após a queda do Muro de Berlim e a Guerra Fria, como eu falei para vocês, né? No fim da Guerra Fria, a gente começa a se falar de globalização. Por quê? Surgem novos polos econômicos, novas potências econômicas, né? Novos países que vão sustentar essa economia mundial. E aí você vai ter acesso, né, a vários tipos de culturas, né? Mas olha só como é que é interessante o que eu abordei para vocês, né? No entanto, são muitos autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e no início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo, né? Então, o que que acontece, né, galera? Porque ele fala que a globalização surgiu, né, entre os séculos XV e XVI, porque o período das grandes navegações foi justamente o que? A busca, né, por novas rotas comerciais, né, a intensificação do comércio, o acesso à cultura de outros povos. Então, isso é muito importante, né, para a gente poder entender. E aí, mas ele também ele vai intensificar a partir das revoluções industriais, ok? Que a gente vai passar por três revoluções, né, galera? A gente tem a primeira revolução industrial, onde que você tem o surgimento das máquinas a vapor, né, no século XVIII. A segunda revolução industrial no finalzinho do século XIX, no início do século XX, com as novas fontes de energia que você está falando aí do petróleo e seus derivados e também a energia elétrica, e a terceira revolução industrial, que é conhecida como a revolução técnico-científica, onde você tem a revolução do aperfeiçoamento da técnica, né? Você tem novas técnicas de produção, descobertas de novas áreas de estudo, como a robótica, a nanotecnologia, as telecomunicações. Então, isso é importantíssimo, ok? E aí, ó, vocês ouviram também o sinal do WhatsApp, né? E aí, olha que engraçado, o WhatsApp também, ele é um aplicativo aonde que você vai ter essa mensagem, essa comunicação de forma instantânea. Coloquei aqui, né, esse barulhinho justamente para vocês perceberem que essa mensagem, né, essa comunicação, ela vai ser muito mais rápida do que o que acontecia lá no nos séculos anteriores, né, que você tinha as cartas, né, então essa informação demorava a chegar, e quem tem, né, a informação, ele vai deter, né, o poder, né? Então preste atenção aí. E aí ele começa a dar uma característica, né, na Revolução Técnico-Científica Informacional, né, que ela começa a partir do meado do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência, né? O que que vai caracterizar essa revolução técnico-científica, né? Os avanços técnicos nos sistemas de informação, né? Destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos, a internet. A internet vai ser o grande boom aí, né, nessa questão da velocidade da comunicação e também a evolução nos meios de transporte, ok? Então aqui, né, você tem uma imagem, né, de várias situações no contexto de um mundo globalizado, né? A primeira imagem aqui você está falando das redes, né? Das redes de informação, onde que o mundo está completamente, né, interligado. A segunda imagem você tem aqui
a expansão das empresas trans e multinacionais, né, onde que cada vez mais querem dominar o território. E a terceira, né, é uma sátira, né, onde que fala, né, da questão do afunilamento da globalização, né, da questão como que o mundo se afunilou em termos da tecnologia, né? Porque, como eu disse para vocês, né, a tecnologia ela não vai estar acessível a todos. E aí ele começa a descrever um pouquinho dessa revolução técnico-científica, né? Então, ela vai se iniciar, né, na nova etapa da expansão capitalista, que é chamada, né, a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, né? E ela vai estar relacionada ao quê? Né, o desenvolvimento de novas tecnologias, como eu falei para vocês, como redes de computadores, a robótica, satélites de comunicação, internet, as descobertas científicas aplicadas na melhoria dos processos e na criação de novos produtos e serviços, né? Descobertas científicas que eu posso falar aí na nanotecnologia, que são novas áreas, que é uma nova área de estudo. Só para vocês terem a noção, a nanotecnologia ela estuda a menor partícula existente na Terra. A gente entende que tem o elétron, né, que o elétron é uma menor partícula, e existe uma partícula ainda menor que o elétron. Então eles estudam justamente isso, a influência da informática na vida cotidiana, né, agilizando todas as atividades, né, como a dos serviços bancários, do comércio, das escolas. Né, isso é muito importante, né, vocês entenderem. Vocês estão tendo aula, né, através de uma plataforma de estudo, né, onde que essas aulas são online, então a informação também chega até a casa de vocês, além de vocês estarem, na parte física, que é a escola, você tem a informação chegando em casa, rapidamente em casa, de uma forma instantânea. Ok? E os bancos, né? Os bancos com seus apps, né? Seus aplicativos, né? Onde que você consegue fazer transação, né, bancária, né? Esse capital também que ele não vai ter mais a figura sólida, você vai ter um capital, né, um capital de uma forma, como eu posso dizer para vocês, de uma forma instantânea, né, onde que você não vai precisar do dinheiro, né, sólido para fazer a compra, você tem as transações, né, via internet. Então, a globalização ela vai facilitar toda essa vida. E aí você também tem a descoberta, né, de novas áreas de estudo, como, né, fontes de energias, né, renováveis, né, até também é uma área onde que vai crescer muito ainda no mundo, né, falar sobre as energias renováveis, não poluidoras, né? Então, então isso é intenso, gente. Esse processo ele é intenso, ele tá sempre modificando, então ele está sempre mudando. O que você aprendeu hoje, às vezes, pode se tornar obsoleto amanhã. E você tem que aprender mais outros processos. Então isso é muito importante, né, a gente perceber isso. E aí eu quero dar só uma lembrança, né, uma pequena lembrada sobre, né, sobre as três revoluções. Né? A primeira revolução industrial, né, que se baseou no uso da energia, que é o carvão mineral, né, que é a chegada das máquinas a vapor. A segunda revolução, que você tem, né, a base do uso do petróleo e da eletricidade, né, e o motor, a explosão, né, feito, né, a explosão. E a terceira revolução industrial, que vai falar sobre novas fontes de energias, né, novas técnicas e a descoberta de novas áreas de estudo. Então, assim, cada vez mais o mundo está se aperfeiçoando. Então, é importante a gente perceber isso, tá, galera?
perceber que o mundo está em constante mudança. E aí vamos parar para pensar, né? Galera, vocês já pararam para pensar que o que é local, o que é global no contexto do meio técnico científico e informacional? Será que vocês reconhecem no seu dia a dia elementos, produtos, costumes, crenças e hábitos e cultura de origem exclusivamente local e global? Vamos parar para pensar um pouquinho o que seria o local e o global, né? Num, num mundo globalizado, o tempo e o espaço têm outras dimensões, né? Realmente, ele tem outras dimensões. Você não tem um limite, né, para isso. Algo que acontece do outro lado do mundo e você pode ler, ver e acompanhar instantaneamente, né? Como eu disse para vocês, né? A informação de uma forma instantânea. E a circulação de informações, pessoas, mercadorias, costumes vai ocorrer velozmente e sem limite de distância, né? E aí eu dei um exemplo para vocês quando o Obama foi eleito, né, na corrida presidencial, né, como foi nessa intensificação, que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, e essa informação veio de forma muito rápida, ok? Então preste atenção nessa questão. E aí a gente vai entender, né, o que seria o local e o global, né? E aí, o que a gente vem falar aqui? Das redes e fluxos, né? Com a evolução tecnológica, os lugares, as pessoas se relacionam e se integram através de redes e fluxos, né? A gente usa até um conceito, né, uma categoria de análise da geografia, que são as redes geográficas, né? Mercadorias que são produzidas em um país podem ser consumidas no mundo inteiro. Então você tem o processo da produção industrial separado, né, por partes, né, do mundo. As pessoas podem viajar de um lugar para o outro, né, muito distante, em poucas horas, né? Então você tem o aperfeiçoamento aí do sistema de transporte, as informações, né, e as ideias, né, que podem ser transmitidas ao mesmo tempo em todo o globo pelos meios de comunicação, pela internet. Então tudo isso foi se aperfeiçoando. O transporte também, que você vai aperfeiçoar, né, cada vez mais o sistema de transporte. A gente ainda não tem um sistema de transporte aqui no Brasil, né, com boa qualidade, mas melhorou muito. Se a gente for analisar, né, o nosso sistema de transporte lá na década de 40, né? Então, essas movimentações financeiras e comerciais que estão relacionadas ao sistema de transporte, né? Quanto mais rápido você conseguir escoar essa produção, melhor será a sua empresa, melhor será a indústria. Então, cada vez mais isso se torna intenso, ok? E aí a gente fala, né, do conceito do local e o global, né, galera? Como eu falei para vocês, né? O espaço geográfico ele pode possuir várias dimensões, desde a local, que pode ser um lugar, passando pela regional até a global, né? Quando a gente vai falar de um espaço local, é tudo aquilo que é singular, né? Que é próprio de um lugar, né? Uma coisa, né, daquele espaço, daquele território, né, daquele estado, país, região. E quando a gente fala numa questão global, a gente está falando que é uma coisa que é partilhada e que pode ser acessado na maioria dos lugares no mundo, né? Olha o exemplo aí que a gente está passando. A pandemia. A pandemia é um problema local ou é um problema global, né? É fácil de entender isso, né? A pandemia é um problema global, está sendo um problema global, atingiu o mundo todo, né? E cada vez mais está atingindo outras regiões, ok, galera? Então vamos prestar atenção aí um pouquinho, porque isso é importantíssimo a gente entender, né, essa questão do mundo globalizado.
porque o mundo globalizado cada vez mais está se integrando, né? Se integra, né, através dos blocos econômicos para facilitar o comércio entre os países, facilitar as tarifas, né, alfandegárias, se integra através de cultura, né, como a gente pode falar aí, né, a criação da MTV, onde que você tem, né, músicas, né, de diversas partes do mundo. Ao exemplo aí que a gente tem o K-pop, que é uma música, um estilo de música coreana que atingiu, né, toda a parte do mundo. Então a gente tem N situações, né? E aí ele vai falando que esses lugares, né, você vai ter, né, eles são constituídos, né, por informações, produtos, pessoas, fluxos de energia, né, água, o dinheiro também, que é o que vai dar acesso, né? E esse espaço geográfico, ele vai ser constituído por ações humanas, né? É, e a ação humana automaticamente ele vai resultar o quê? Na transformação da natureza, né, que está à sua volta, né? Então nós vivemos o quê? Num período em que o elevado estágio de desenvolvimento tecnológico aliado ao desenvolvimento científico possibilita a interligar todos os lugares numa rede mundial, né? Que permite essa difusão instantânea da informação, né? Então, essa interação que é global, né, que a gente fala das empresas multinacionais, transnacionais, né, as músicas, os costumes, isso tudo está interligado, ok? E, né, cada lugar vai possuir suas próprias, né, relações históricas e naturais, que são as suas peculiaridades, né? E também essa singularidade que vai marcar, que é o que o Milton Santos vai falar, né, sobre as rugosidades. E aí, quanto melhor a informação, quanto mais rápido essa informação, melhor, melhor será esse país, né? Esse país terá mais ainda o poder, ok? E aí a gente entra na situação do Milton Santos, que são as rugosidades do espaço. Galera, as formas de ocupação humana no planeta, o ritmo de transformação, estão codificados no espaço geográfico, né? E essa lente pela qual a geografia olha o mundo e assim dá sua contribuição ao conhecimento sobre a vida na Terra. O Milton Santos, que é um geógrafo conceituadíssimo, ele ao longo da sua história, ele vai perceber que as ações humanas e as sociedades, elas vão imprimindo suas construções ao espaço geográfico, registrando suas atividades, seus costumes, suas tecnologias, suas culturas, que é isso que ele chama de rugosidades, né? Ele vai falar também que essas sociedades, como essas sociedades vão estar se organizando de forma diferente, né? De acordo com seus costumes e cultura, né? E como que esse espaço geográfico se organiza, né? De acordo com seu povo, ok? E aí a gente tem aqui um dos outros exemplos, né, da globalização, que a gente fala da indústria cultural, os padrões culturais, um exemplo disso, né, tanto o padrão cultural quanto o padrão, né, produtivo, né, um exemplo do padrão produtivo, a gente pode falar do McDonald's, né, que você tem a indústria espalhada por todo o mundo, né, por rede de franquias, né, obedecendo a cultura de cada região, né, porque você existem locais que você não come a carne bovina, né? Então você tem que se adaptar, a empresa, a indústria, ela tem que se adaptar à cultura daquele local. Então isso é muito legal entender, né? O consumismo, né? A questão da moda, né? Nesse sistema globalizado, cada vez mais, né? A moda vai intensificar o consumismo, né? Por meio das propagandas, né? Então, o que você
consegue hoje, consome hoje, o que você tem hoje, né, vai se tornar obsoleto amanhã. Então isso tudo são características da globalização. Né? E essa sociedade de consumo, ela vai se caracterizar pelo estilo de vida, né? De consumismo em massa, de bens, produtos e serviços. Né? Esses produtos são massificados, produzidos em grande escala, feitos nos mesmos padrões, né? E consumidos no mundo todo. Né? E aí o que vai intensificar esse consumismo? A propaganda, né? Que vai promover esse estilo de vida. Né? Então, você tem esse consumismo de acordo com a cultura. Né? E aí eu dei um exemplo aqui nesse slide, né, das mulheres islâmicas, né? Ah, e que elas têm que estar, elas se vestem, né, com a burca, mas nem por isso que ela tá com seu corpo todo tapado, elas não vão ter o acesso à tecnologia ou acesso à moda. Pelo contrário, elas cada vez mais vão se intensificando, né? Entendam que existem países que a mulher ainda não tem essa figura de poder na sociedade. Mas será que é uma questão preconceituosa ou uma questão cultural? Né? Então a gente tem que entender isso. E aí, né, a gente fala dessa padronização que eu dei o exemplo, né, do McDonald's, a figura do McDonald's, né? O McDonald's está, né, padronizado no mundo todo, né? E aí vamos entender, né, um pouquinho esse quadrinho, né? Qual a mensagem central que ela traz, né? Que opinião você tem sobre essa mensagem, né? Que ele fala assim, né? Queria que minha camisa tivesse um logotipo ou um produto. Uma boa camiseta transforma quem a usa num cartaz ambulante. Isso diz ao mundo. Minha identidade está tão envolvida pelo que eu compro, que eu paguei a companhia, né, para anunciar seus produtos. Você admitiria isso? Claro que sim, endossar produtos é o jeito americano de expressar individualidade. Olha só que intenso aí, né? Ele está falando justamente dessa questão do consumismo, né? Dessa questão de você consumir aquele produto. É muito importante a gente entender um pouco dessas sátiras, tá, galera? Porque isso também é o que cai, né, futuramente aí no Enem, para as provas para vocês aí de escolas técnicas, ok? E aí ele fala, né, da questão da outra face da globalização. Ao mesmo tempo que você tem essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, ele fala da questão ambiental, da questão da degradação do meio ambiente, do desemprego, né? O desemprego estrutural, né? Que vai atingir toda a parte aí da população, né? Então a gente tem que entender os pontos positivos, né? E os pontos negativos dessa ideologia, né? Dessa situação, né? Que o mundo vive, né? Aquelas pessoas que não têm o acesso, né, à tecnologia, às questões de internet ou entre outras situações, ela vive em quê? Num mundo de exclusão digital, né? E cada vez mais o que a gente entende, né? Que a gente tem que ter o acesso à tecnologia, tem que entender essa tecnologia, porque senão a gente se torna obsoleto perante a população, né? Perante o mundo. Então aí a gente começa a falar, né? Como podemos afirmar que a globalização, apesar de ambicionar e igualar, homogeneizar a população mundial, ela tem produzido, na verdade, enormes diferenças regionais. Como eu disse para vocês, né, galera? Essa questão eu transformei, né, uma afirmação numa pergunta. Né? Essa questão é importante porque, né, aquela pessoa que não tem o acesso à informação, ela se torna obsoleta. E também é importante, né, frisar que, né, o processo da globalização ele é heterogêneo. Né? Ele vai ocorrer de acordo com o nível de desenvolvimento de cada sociedade. Ok?
E aí a gente termina, né, a nossa slide com essa questão aí, né, para observar essas charges, né, da questão da exclusão digital, ok? Galera, preste atenção, né, nas situações que estamos ocorrendo, né? Preste atenção também que essa questão da disseminação da informação, nem sempre essas informações são verdadeiras, né? O que está acontecendo aqui no território brasileiro, da questão de fake news. Então, o certo é a gente averiguar a fonte dessa informação. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da aula e futuramente estaremos aí juntos, né? Porque essa pandemia com certeza vai passar. Eu acordo todo dia aqui pensando que eu teria uma notícia boa e as coisas, né, aos poucos estão vindo, né? Beijo grande, fiquem com Deus.